Renan, muito obrigado por conversar conosco. Eu queria começar com o seguinte: a gente conversa agora, dias depois que o TSE legitimou o Partido Missão. Você agora é presidente de um partido político. E você tem falado consistentemente, quando vem a pergunta genérica de que já há tantos partidos no Brasil, por que mais um? Você faz uma distinção entre partidos como siglas, legendas, e partidos que são de fato uma composição de um partido político. Explica pra gente essa distinção e por que você acredita que o Missão é um partido e não só uma legenda. A distinção óbvia é, no Brasil, dada a natureza patrimonialista da política brasileira, e na verdade do brasileiro em si, os partidos vão representar em grande medida isso. Então os partidos brasileiros, elas são legendas que representam determinados clãs ou determinados agrupamentos amorfos. E é interessante, a gente fala que eles não têm ideologia, mas eles representam ideologia, enquanto ideologia, o sistema de relações arcaicos brasileiros. Então, o PSD... Que é o que você chamou de patrimonialismo, só para citar claro para o público. Que é um sistema de relações baseados ora em afetos, ora em, vamos dizer, comportamentos ligados à ideia de uma família estendida. Então você tem trocas de favores mútuos entre os agentes políticos e não um objetivo claro e firme dentro de um sistema, por exemplo, de princípios e propósitos. Então quando o Kassab chama alguém para fazer parte do partido dele, para dar um exemplo bem claro, ele está interessado na capacidade de votos que esse sujeito pode trazer para a agremiação dele, que no caso é o PSD, e ele valida o cara mediante não só a entrega que o cara tem, mas a troca mútua de favores, e troca, nem sempre legais. E quando você cumpre um requisito, por exemplo, ó, eu te entreguei uma missão e você me deu de volta o que eu pedi, e depois eu te entrego outra e você é recíproco, você desenvolve aquilo que não precisa ser de palavra, que é a moeda corrente na política, e aí esse cara começa a ter uma proximidade maior. Portanto, quanto maior a sua validação através da palavra, mais próximo você está da liderança. Isto é assim em quase tudo na vida, até em empresas, casamento, relações humanas. O problema é que isso é sempre levado para um campo afetivo. Você cria um sistema de relações afetivas e isso se torna um fim em si. Portanto, essas relações de proximidade que são criadas, elas não têm como um objetivo chegar do ponto A ao ponto B, mas elas são em si o objetivo. Então a manutenção desse sistema relacional, ela é por si só a ideia básica por trás desses partidos políticos. Por isso que os partidos políticos não estão interessados em nenhuma mudança estrutural no Brasil, eles estão sempre interessados na próxima eleição. Eles vão fazer o que quando eles ganham uma prefeitura ou um estado? Não interessa muito. Eles precisam se perpetuar e se manter. Logo, isso não dá para dizer que é um partido político, se eu pensar numa definição burkeana de partido político, ou uma definição clássica daquilo que você imagina que é um partido político. Ele é vou colocar um arranjo de poder. Ele é um arranjo de poder. Ele não representa uma determinada visão de mundo ou uma parte. Ele representa apenas um sistema relacional. E o Missão representa uma determinada visão de mundo e um determinado projeto de poder. Qual é? Sim, a Missão, a gente pode colocar ela orientada como um grupo à direita. Nós somos qualificados facilmente como um grupo mais à direita devido a visões, por exemplo, ligadas à ideia de iniciativa pessoal, à ideia de lei e ordem. Mas eu pararia por aí. Eu pararia por aí por quê? Porque a gente não quer se identificar com aquilo que é conhecido como a direita conservadora brasileira, ou os neocon brasileiros, que se inspiram muito no modelo americano, dado que o próprio modelo americano também está falido. Eu tive agora, inclusive, nos Estados Unidos para confirmar isso, e o que a gente vê cada vez mais é isso. A direita americana fundada, vamos dizer, em certas bases, oriundos, especialmente dos anos 60 e 70, uma mistura de um certo liberalismo econômico, com um conservadorismo moral, isso ficou lento para reagir a um mundo que vem se alterando. Então, a resposta que o conservador tem sobre imigração nos Estados Unidos nunca é completa. O que vai precisar ser feito em termos de imigração nos Estados Unidos é muito duro. Os neocon nunca tiveram essa resposta. Mas você faz uma distinção entre o que você chama de neocon e o movimento MAGA, por exemplo. O movimento MAGA, ele é muito mais ligado a intenções e sentimentos do que uma sistematização disso. A gente está começando a ver a sistematização dessa novíssima direita, talvez com autores novíssimos que estão sendo comentados agora, como o Curtis Yarvin, ou como o que a gente está começando a ver com essa direita tech, que pode vir a acontecer se o J.D. Vance, por exemplo, for aquilo que imaginam que ele seja. Né? É um processo. E eu estive lá nos Estados Unidos justamente para ver isso acontecer. A Missão traz, não a mesma agenda, porque o caso do Brasil é muito diferente do americano, mas um approach de estudo geracional e de linguagem. E em termos de proposta, ele propõe um originalismo. Então, nesse sentido, eu vou olhar para várias fórmulas e meios de atuação do poder público em países os mais distintos, que eu posso ir de El Salvador para Dinamarca, eu posso ir do Vietnã para a Índia, e eu vou encontrar
elementos em termos de políticas públicas que podem caber pra gente. Então, por exemplo, você privatizaria a Embrapa? Se eu fosse um neocon brasileiro lá de 2015, como o MBL foi, sim, claro, vamos privatizar tudo. Hoje eu não privatizaria a Embrapa. Você, sei lá, você se define então como um conservador que vai dialogar, sei lá, com o Silas Malafaia. Eu não sei se até agora o projeto de poder neopentecostal no Brasil entregou grandes coisas para nós. Então, esse papel original que a gente está tendo no Partido Missão, que é um processo em construção, é o lance do livro amarelo e tal, é justamente o que a gente se propõe a ser. A gente não tem a pretensão de dizer que isso está pronto, é um processo, mas nós somos o processo. Então nós somos essa jornada, e essa jornada, acho que oficialmente ela começou com o partido.